E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação de C++, e hoje seguindo com resolução de exercícios. A questão que nós temos para hoje é essa aqui. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que informe um caractere minúsculo. O programa converterá o caractere para maiúsculo e o exibirá na tela. Então, a questão que nós temos é: o usuário vai digitar um caractere, seja ele qualquer caractere, né, desde que seja minúsculo. A gente já está limitado, né, a caracteres minúsculos na entrada. E uma vez que o usuário digitou esse caractere, eu vou converter esse valor para maiúsculo e exibir o resultado na tela. Ou seja, se eu tivesse digitado o valor A minúsculo, o programa deve chegar na tela para mim e escrever A maiúsculo. Se eu digitasse Z minúsculo, o programa deve chegar e exibir na tela para mim o valor Z. Certo? Então, vamos pensar em algumas coisas. O início, né? Vamos partir do início, que é: eu começo declarando uma variável do tipo char, vou chamar de A mesmo, C, e essa variável C vai ter que ser digitada pelo usuário. Então, aqui, ó, cin, C. Ok, o início é isso, né? O usuário digita um valor, eu armazeno um valor na variável. Agora, a questão é: se o usuário digitou um valor qualquer, digamos que ele digitou a letra D em uma variável, como que eu vou fazer para transformar essa letra D em uma letra D maiúscula? O que eu tenho que fazer? Que conta que eu tenho que fazer para que um caractere D minúsculo vire um D maiúsculo? Vamos dar uma olhada na tabela ASCII? Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui uma tabela ASCII aberta, né? E vamos observar os códigos ASCII dos caracteres maiúsculos e os códigos ASCII dos caracteres minúsculos. Eles já estão bem aqui na minha cara. Ó. Então, vamos ver. Ó. O caractere A maiúsculo, ele tem código ASCII, estamos olhando o decimal, né? Tem o decimal 65. E o A minúsculo, ele tem um código ASCII 97. Ok. Como que a gente transformaria um caractere minúsculo em um caractere maiúsculo? Que conta que eu poderia fazer? Vamos olhar aqui para o caractere B, o B minúsculo. O B minúsculo é 98. O B maiúsculo é 66. Que conta eu poderia fazer para transformar um caractere que tem código 98 em um caractere que tem código 66? Por aí vai, estamos fazendo esse pensamento aqui. O mesmo vai valer aqui para o F, para o Z, para qualquer outro caractere. Se eu tenho o caractere minúsculo de código 102, como que eu faria ele virar o caractere maiúsculo de código 70? Está aparecendo aqui que eu poderia fazer uma subtração, não é? Se eu fizesse, vamos observar aqui o primeiro caso. Se eu pegar 97 menos 65, fazendo aqui, né, 7 menos 5, 2, 9 menos 6, 3, a diferença aqui acabou sendo 32. Então, a gente consegue pensar assim: se eu tenho um caractere minúsculo e eu subtrair 32 dele, vou até escrever aqui melhor, aqui, ó, 32. Se eu tenho um caractere minúsculo e eu subtrair 32, eu chego no código ASCII do caractere maiúsculo. Vamos ver se a mesma regra vale para o B? Eu estou achando que vai valer aqui. Ó. Se eu pegar 98 menos 66, ó, dá os mesmos 32. E aqui embaixo, mesma coisa. Se eu pegar o 102 menos 70, vai dar os mesmos 32. Então, a gente conseguiu, a partir da observação dos códigos ASCII, perceber que sempre quando eu quiser transformar um caractere minúsculo em um maiúsculo, basta eu subtrair 32. E sempre quando eu tiver um maiúsculo e quiser passar para minúsculo, se eu quiser fazer a operação inversa, né, ao contrário, basta eu somar 32. De maiúsculo para minúsculo, basta eu somar 32. De minúsculo para maiúsculo, basta eu subtrair 32. Então, voltando aqui ao nosso código, vamos lá. O usuário digitou o caractere C. E se eu tirar 32 da variável, ela já passa a ser maiúscula. Então, eu posso fazer assim, ó. C do C eu quero tirar 32. Então, eu vou usar o operador de atribuição composta agora. C menos igual 32.
E, finalmente, eu vou exibir a variável c na tela. Tá, vamos testar esse código. Vou pressionar F11. Vamos lá. Eu vou digitar uma letra minúscula qualquer. Então, eu vou digitar a letra A minúsculo. Dou Enter. Olha só, ele passou para maiúsculo. Vamos testar com mais um caractere. Eu vou digitar a letra Z minúsculo agora. Eu dou Enter. E, realmente, né, ele passou para Z maiúsculo. Então, está funcionando. Aí alguém pode falar assim, Fernando, mas e se eu não tiver com a tabela ASCII em mão, se eu não lembrar o código ASCII de cada caractere, não lembrar que a diferença é 32, como que eu posso fazer isso? Bom, a gente não precisa saber o código ASCII de cada caractere, mas a gente, sabendo a lógica dela, por exemplo, o que a gente percebeu aqui que tem uma lógica nela? Que os caracteres maiúsculos eles estão todos juntinhos, não é? Por exemplo, o A é 65, o B é 66, o C é 67, então logo o D é 68, e o E vai ser 69, e por aí vai. Eles estão vindo um após o outro, né? Os códigos ASCII deles são consecutivos. E da mesma forma, né, os minúsculos também eles têm código ASCII consecutivos. Então, aqui o A é 97, o B é 98. Aqui, se o D é 100, então o E aqui vai ser 101. E o F vai ser 102 e por aí vai. Então, a gente sabe, né, que o A, os caracteres maiúsculos, eles estão em algum lugar, todos eles em sequência, certo? Onde aqui eu tenho A e em algum momento aqui tem o Z maiúsculo. E os minúsculos, eles estão também em algum lugar da tabela ASCII, sendo que em algum lugar eu tenho o A minúsculo e em algum lugar eu tenho o Z minúsculo. Mas todos eles estão em posições consecutivas na tabela, né? E se a gente sabe disso, a gente pode, então, no nosso código, não precisa a gente escrever o número 32. Eu poderia apenas saber o seguinte, que a diferença de um A para um A, eu sei que é 32. De um B para um B, vai ser 32. De um C para um C, vai ser 32. E de um Z minúsculo para um Z maiúsculo, também vai ser 32. Então, eu poderia fazer no meu código assim, ó. Ao invés de subtrair aqui 32, eu poderia subtrair uma diferença entre um A minúsculo e um A maiúsculo, certo? Por quê? O computador vai fazer assim, ó, ele vai pegar aqui 97 menos 65, vai dar 32, mas eu não preciso escrever o 32 no meu código. Eu subtraio essa diferença entre o maiúsculo e minúsculo, e isso aqui vai dar na mesma, porque isso aqui vai ser sempre 32. Vamos lá, então, vamos testar esse código. Vamos lá, vou digitar A minúsculo. E o programa exibiu o A maiúsculo na tela. Então, tá tudo ok, tudo funcionando. E aqui, da mesma forma, né, eu estou exibindo, falando com A, mas eu poderia fazer aqui, ó, Z minúsculo menos Z maiúsculo, e o programa iria funcionar da mesma forma, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos finalizar por aqui. Hoje a gente viu o processo de conversão, né, de minúsculo para maiúsculo. E a gente viu que para fazer isso a gente usa uma diferença entre códigos ASCII, certo? E era uma questão simples, mas vem para nos mostrar como que a gente faz isso, e isso tem várias aplicações em programação. Tá? Não sei se vocês já utilizaram sistemas em que nos sistemas vocês estão digitando o valor no teclado e o programa automaticamente converte para maiúsculo na tela. Um próprio editor de texto, né? Um editor de texto tem uma opção lá no menu de converter o texto todo para maiúsculo, converter o texto todo para minúsculo. E o que o computador faz, na verdade, é o quê? É fazer esses cálculos, né? Aplicando, somando ou subtraindo diferença ou subtraindo valores nos códigos ASCII, né, do texto que está ali. Certo, pessoal? Então, obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, onde vamos fazer mais alguns exercícios.